São João Maria Vianney, rogai por nós. Então, boa noite a todos, paz e bem. Quero saudar todos que vieram aqui pela primeira vez, algumas pessoas que nunca tinha visto aqui ainda, estão aqui. Sejam bem-vindos. Aos missionários, irmãos, irmãos, aos que moram aqui, toda a minha gratidão. Principalmente o Padre Sérgio, hoje é dia do Padre. Nós agradecemos a Deus por termos sacerdotes que de verdade se empenham no ministério, como o Padre Sérgio, o Padre Borges, o Padre Rocha, o Padre Júlio. Os padres que nos acompanham são, graças a Deus, padres que se entregam mesmo no ministério. E nós só temos a agradecer que o nosso carisma também é de amor e oração pelos sacerdotes. Então, graças a Deus, Deus nos deu sacerdotes santos que buscam a santidade de verdade. A todos que vão ver pela internet essa saudação, as outras regiões, eu quero saudar na pessoa do Paulinho, o pessoal do Parque do Lago, a pessoa do Eli, o pessoal de Barueri, do Márcio Macarrão, o pessoal da Zona Leste, Itapeva, a pessoa do Rana. Quem mais? Esqueci alguém? Peter. O Peter, o pessoal do Macedônia. Todos vocês, peço que a bênção de Deus esteja sobre vocês e agradeço o trabalho de vocês nas suas regiões. Antes da gente entrar na nossa direção espiritual de hoje, no que o Senhor nos fala hoje, quero fazer um apelo à missão, a todos os missionários aqui de São Paulo, né, do Butantã. Saudar também o Pi, né? O ministro está aqui, da região aqui. Pedir que a gente se empenhe bastante nas pastorais de rua nesses dias de frio. Tem cobertor lá, Pedro, hein? Tem cobertor lá na casa do Pedro. Então, que a gente se empenhe em levar cobertor e faça um esforcinho a mais. Agradeço o grupo, foi ontem, né? Você entregou 60 cobertas ontem, né? Terça também, né? Então, cada um se empenhar um pouquinho para que os pobres não morram de frio aqui debaixo do nosso nariz, né? Então, que a gente possa dar essa resposta a Deus nesses dias de frio, dar um pouquinho a mais de nós. Sei que todo mundo tem bastante compromisso, sei que todo mundo tem bastante atividade já, mas eu peço que por misericórdia a gente se empenhe um pouquinho mais nesse mês de agosto, nesse frio, para que nenhum pobre morra de frio aqui em São Paulo, principalmente aqui dentro da cidade de São Paulo, onde a gente tem bastante missionário. Não só tem nós aqui, né? Tem também a Missão Belém, a Toca, que estão fazendo pastoral no frio. Mas o Senhor nos pede com força isso, que a gente atue forte agora com os pobres. Esteja não só na parte de levar a coberta, mas também levar o nosso carisma, levar o calor humano, né, de Deus. Mas nesse tempo de frio é importante levar o calor humano, mas o cobertor também, né? Só o calor humano, depois nós vamos embora e vai ficar no frio lá, né? Então, precisa levar também a coberta. Aqueles que puderem fazer um chocolate quente à noite, levar. Mesmo se for levar para um irmão só, tem um perto da sua casa, leva só para esse, mas leva. Não precisa levar para 60, 80 se não der. Tudo bem, se der, melhor. Se não der, tem um perto da tua casa, leve para ele um copo de chocolate quente, uma coberta. Você tem lá 3, 4 cobertas, você não está usando, leva lá uma para ele. Ou você está usando 3, então fique com 2, dê uma porque não está com nenhuma, né? Então, eu faço esse apelo aos missionários e das outras regiões que estiverem vendo também no site esse anúncio, que vocês também se empenhem nesses dias de frio, para que os pobres não morram de frio também nas suas regiões. Então hoje o Senhor nos deu uma frase que Deus Pai falou a Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, que é patrona da nossa missão eucarística Voz dos Pobres, uma das patronas. Todos vocês sabem que Santa Catarina de Sena tinha êxtases. E nesses êxtases, nesses momentos em que ela estava em Deus, Deus Pai falava com ela. E ela falava tudo que Deus Pai estava falando, e tinha as pessoas que ficavam, 3, 4, que ficavam do lado dela, seguidores dela, que escreviam o que Santa Catarina estava falando no momento do êxtase. Então escreviam tudo
depois se ajuntava, né, para ser bem fiel ao que ela falou. Passaram para esse livro aqui, ó, chamou O Diálogo, livro dos êxtases de Santa Catarina de Sena. E tem uma parte interessante aqui, que Deus Pai fala para ela sobre a providência de Deus na nossa caminhada, na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Jesus. A providência de Deus, como age a providência de Deus, não no sentido material agora, eu não estou falando na providência no sentido material, mas a providência de Deus no sentido espiritual, como ela age na nossa vida. Porque às vezes a gente fica confuso, né? Nós ficamos às vezes confusos diante da aridez. O que é a aridez? A aridez é quando a gente não sente mais aquela alegria, não sente mais aquele fervor inicial, ou às vezes não sente mais nada. Antigamente sentia bastante quando ia adorar Jesus, quando ia na missa, sentia aquele fervor, aqueles arrepios, agora não sente mais nada. Ou às vezes no começo a pastoral de rua preenchia seu coração mais, você ficava feliz, e agora às vezes já nem tanto. Então às vezes nós nos vemos confusos diante disso, e temos a tendência de nos culpar por isso. Temos a tendência de achar que é porque nós estamos fazendo alguma coisa errada que a gente está passando por isso. Não é verdade. Não é verdade. É Deus que realiza em nós o querer e o executar. Deus. Ele que nos dá. E do jeito que Ele quer e quando Ele quer. Ele que nos dá a satisfação também espiritual. Quando Ele quer e de vez em quando Ele tira. Para comprovar a virtude. Para que você não fique fazendo as coisas só pela paga que vem, só pela satisfação que vem, só pela alegria que dá fazer aquilo. Então, Deus te dá a oportunidade de oferecer de verdade um sacrifício de louvor. Quando você não sente nada, quando não é legal ir na pastoral, quando não é legal vir à Santa Missa, e você vem assim mesmo, e se põe e luta a missa inteira para adorar, e luta a missa inteira para desejar Jesus, luta a pastoral inteira para chegar de coração perto dos pobres, você não consegue, está aquela distância, mas você está lutando para isso. Deus está te dando a oportunidade de ter méritos diante dele. O mérito está no nosso desejo de adorar, o nosso desejo de amar, nosso desejo de estar com os pobres. Eu já partilhei aqui, partilho de novo. Uma vez um irmão de rua perguntou para mim: por que vocês vêm aqui? Por que você, um homem casado, tanta coisa, por que você vem aqui? Eu falo: porque você está aqui. Por isso que eu venho aqui. Então, nós vamos aos pobres porque os pobres estão lá. Nós não vamos para nós ficarmos mais felizes, ou para a gente sentir aquela alívio de consciência, porque eu fui. Não, mas nós vamos por eles. Porque eles estão lá. Nós vamos por eles, não por nós. Nós não vamos aos pobres por nós. E na missa também, a gente vem porque Jesus está aqui. Sentindo ou não, não importa o que eu vou sentir. Importa o que a pessoa amada vai sentir comigo lá. O que o pobre vai sentir com minha presença importa mais do que eu vou sentir na presença dele. O que Jesus, o coração de Jesus vai se alegrar na missa em me ver desejar ele, a alegria que o coração dele vai ficar é o que importa. E Deus Pai diz assim para Santa Catarina de Sena: quando Ele permite esses momentos, é porque quero que confie em mim e não em si mesmo. Deus Pai diz para Santa Catarina de Sena: quero que confie em mim e não em si mesmo, que se refugie em mim e não seja negligente. Sou o seu defensor, o Pai bondoso que deseja a sua salvação. Quero te recordar que de mim recebeu o ser e os demais benefícios. Deus Pai diz: eu sou a sua vida.
Como se reconhece quando a pessoa está nessa situação difícil? A minha providência. Deus Pai diz. Como a gente reconhece a providência de Deus? Nos momentos de aridez, nos momentos difíceis. A gente reconhece aguardando a grande libertação. Deus Pai continua dizendo: pois eu não deixo permanentemente em tal estado. As dificuldades vão e voltam, conforme eu julgo necessário. Olha que importante isso. As dificuldades vão e voltam, conforme Deus Pai julga necessário. Vocês percebem que na nossa caminhada é assim? A gente passa umas 3 semanas boas, depois umas 3 semanas meio capengando, depois umas 2 semanas boas, depois mais umas 4 capengando, né? Depois mais uma boa, depois umas 5 capengando. Deus permite conforme a vontade dele. Às vezes, Deus Pai continua dizendo, às vezes, quando a alma pensa estar num inferno, repentinamente se vê livre, como se estivesse num paraíso. Sem nada ter feito pessoalmente, ela se sente em paz. Tudo que ela vê fala de Deus e se inflama de amor ao tomar consciência do que eu realizei, a retirando da luta sem nenhum esforço seu. Olha que interessante essas palavras de Deus Pai. Às vezes a alma pensa estar no inferno e de repente, sem nenhum esforço pessoal, a não ser a luta diária, comum, se vê livre daquela prova. Quantas vezes eu experimentei isso e vocês também devem ter experimentado isso, né? A iluminação foi repentina, devendo-se unicamente ao meu inestimável amor. Continua Deus Pai dizendo: eu providenciei as suas necessidades no momento certo, quando já não aguentava mais. Quantas vezes a prova, a aridez, a vontade de desistir chega até o limite de não aguentar mais, a hora que a corda vai estourar, aí vem a mão de Deus. Por que ele faz isso? Para nos exercitar. Deus quer que a gente seja soldados, adestrados para o combate. Homens e mulheres acostumados com a luta, experimentados na dor, como Jesus foi. Não podemos querer, como diz São Luís Maria Grignon de Montfort, ele fala assim: não podemos querer ser filhos mimados de um Deus crucificado. Então Deus permite as provas. E não tenha pressa de passar logo por essa prova, que depois a próxima é mais ruim ainda. Então, fica nessa aí. Fica tranquilo, suporta essa, não reclama muito. Que depois vai passar e depois vai vir outra pior. E depois vai passar e outra ainda pior. Então vai devagarzinho, sem pressa que essa passe. Vá passando ela tranquilo, né? Deus Pai continua dizendo: providenciei as suas necessidades no momento certo, quando a alma já não aguentava mais. Então se pergunta, por que eu não interviera antes, libertando a alma das dificuldades, nos momentos em que ela se dedicava à oração e a todos os exercícios espirituais? Deus Pai, Ele mesmo responde: porque a alma, sendo ainda imperfeita, iria atribuir aos seus esforços pessoais o que não lhe pertencia. Olha que interessante isso. Por que Deus não libertou aquela alma de todos nós durante aquela dificuldade pelos esforços pessoais? Porque a gente continua rezando, a gente continua adorando, rezando o terço, indo à missa todos os dias, fazendo um esforço lascado para cumprir nossa regra de vida, para estar sempre com Jesus. E às vezes aquela aprovação não passa, pelo contrário, parece que vai aumentando. Parece que a distância entre você e Deus vai aumentando, né? E aquilo não passa. E por que não passa nem com todo o nosso esforço? Para que a alma não atribua a seus esforços pessoais o que não lhe pertence, porque pertence à graça de Deus. É Deus que dá e que tira. Deus que permite e depois tira.
as provações. Para que a alma cada vez se humilhe diante de Deus e reconheça que só Ele é. Que todos nós somos fracos. Só Deus é. Só Deus é. Como percebes, continua Deus Pai, como percebes, é através de muitos combates que o homem imperfeito caminha para a perfeição. Nesses combates, a alma experimentará minha providência, percebendo concretamente realidades em que antes somente acreditava. Quando a gente passa por esses momentos, a gente começa a perceber, começa a enxergar tanta coisa que a gente não via antes. Tanta coisa. Hoje eu enxergo tanta coisa que eu não via há uns 2, 3 anos atrás, e sei que amanhã e daqui a um ano vou ver tantas coisas que hoje ainda não enxergo, e assim é na nossa vida. Quanto mais luta, mais Deus permite as provas, parece que vão caindo as escamas dos olhos, e a gente vai enxergando nossas fraquezas, benditas fraquezas, que nos levarão para Deus. As nossas fraquezas, que nos faz reconhecer o quanto somos pequenos e quanto precisamos da misericórdia de Deus. Ninguém se basta, só Deus basta. Só Deus se basta e nos basta. Continua Deus Pai dizendo: dou à alma, no meio dos combates, a certeza das experiências, graças à qual adquire o amor perfeito e supera o amor imperfeito. Nos combates e na luta é que a alma supera o amor imperfeito. O amor imperfeito é aquele amor que sempre exige a paga. Exige o pagamento espiritual. Então eu adoro, mas quero sentir a satisfação, quero gostar de estar ali. Eu vou à missa, mas quero sentir uns arrepios, alguma coisa. Eu vou à pastoral, mas eu quero ficar felizão na pastoral. Às vezes Deus permite, às vezes não permite. O amor imperfeito é o que só busca a Deus pelo que Deus dá. E o amor perfeito é esse que a luta vai nos ensinando a buscar a Deus pelo que Deus é, e não pelo que Deus dá. Pelo que Ele é. Mesmo que aparentemente a gente não esteja recebendo nada por aquilo. Mas estamos, na verdade estamos, recebendo bem mais do que esperávamos. Estamos recebendo a experiência, a maturidade na fé. Então essa é a direção dessa semana para a gente. Que todas as provas desta semana e todas que vierem, e as que nós já estamos passando, que a gente tenha a certeza de que Deus vê tudo. Deus não está longe de nós, pelo contrário, está próximo de nós. Que a gente continue, a nossa missão é o quê? Continuar a luta. Então se você reza o rosário, continue rezando o rosário. Se você consegue ir à Santa Missa, continue indo à Santa Missa todos os dias. Você consegue ir às pastorais, continue indo às pastorais. Não desista do que Deus te pediu. Continue fazendo, sentindo ou não sentindo nada. Não importa. Continue fazendo, porque no tempo de Deus, Ele devolve a satisfação até de uma forma maior. E no tempo dele também, Ele retira a satisfação para amadurecer a fé. Então que a gente tenha paciência nesses momentos. E não se culpe, nem se julgue indigno. Vou sair da missão porque não sinto mais nada perto dos pobres. Vou sair da missão porque não sinto mais nada na missão. Deus permitiu esse momento. Viva esse momento com paciência, sabendo que vai passar. Às vezes demora. Às vezes demora até uns 2 anos, 3. Mas passa. No tempo de Deus, passa. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, alguns recados.